Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma manhã para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele pela vida, pelo ar que respiramos, pelo dia que o Senhor nos fez, né? Que nós venhamos nos alegrar com a sua presença, nos alegrar com as suas maravilhas, nos alegrar sabendo que a cruz está vazia, nos alegrarmos, né, porque o Espírito Santo está conosco na face da terra, nos conduzindo, nos alegrar pela palavra de Deus que é santa, que é poderosa, que ela é transformadora, nos alegrarmos pela ministração da palavra, nos alegrarmos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todas as suas maravilhas. Ele tem operado maravilhas, ele tem operado milagres. Vidas têm sido salvas, vidas têm sido libertas, vidas têm sido transformadas. Mais um dia de poder e glória, a majestade do Senhor nós estamos contemplando. Então o Salmo 118, versículo 24, irmãos, é maravilhoso. Este é o dia que o Senhor nos fez. E tudo que eu já disse aqui foi feito pelo Senhor. E tudo que nós vivemos até aqui foi o Senhor quem nos permitiu que nós viéssemos nesse mundo, que nós passássemos pelas lutas, pelas provas, mas em tudo isso Ele sempre esteve conosco, porque sua palavra diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E é sobre a luz dessa palavra que eu quero deixar aqui uma mensagem de fé, uma mensagem fortalecedora, uma mensagem de renovo, uma mensagem de restauração para as nossas vidas. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva neste canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que já está aqui, né, compartilhando, ouvindo, né, recebendo as bênçãos de Deus, sejam agraciados com a presença do Senhor e que você possa aí compartilhar, que você possa se inscrever neste canal, que você possa ser receptivo, né? Receber e compartilhar. Compartilhe que vai ser bênção. Você recebendo a bênção, você vai compartilhar a bênção com outras pessoas. E o Salmo de número 23, ele nos diz assim: estou aqui com a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra santa, a palavra eficaz. Nos diz assim o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um salmo bastante conhecido, né? Salmo esse que muitos, né, recita ele. Criança sabe esse salmo, né, de cor. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é para ser meditada. E aqui nós vemos, irmãos, um momento em que o salmista estava passando e aonde ele buscou refrigério no Senhor. A alma dele se refrigerou no Senhor. Ele pediu que o Senhor guiasse ele pela justiça, pelas veredas da justiça. Então, irmãos, aqui nós vemos que ele estava passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, por um momento de luta, de muitas aflições, porque nós sabemos que Davi ele foi um homem preparado para a guerra, preparado para as batalhas. E as batalhas dele eram batalhas tanto físicas, espirituais, emocionais, familiares. Então ele enfrentou vários tipos de batalha, ele passava por várias situações. E em todas elas nós vemos, né, no livro de Salmos, que em todas elas ele estava sempre pedindo a misericórdia de Deus, ele estava sempre pedindo a proteção de Deus, ele estava pedindo sempre livramento. E o Senhor esteve com ele, né, em todas as batalhas, em todas as dificuldades, em todas as fragilidades. Ele um homem preparado para a guerra, mas ele sentia, ele tinha sentimentos. Ele tinha momentos de
emoções, ele tinha momentos de alegria, tinha momento de tristeza, momento de tribulação, e não é diferente com cada um de nós. Somos servos de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus vivo, mas tem momento que nós passamos pelas lutas, pelas tribulações, pelas provações, mas em tudo isso nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco. E aqui, irmãos, ele sentiu, né, ele pediu que o Senhor refrigerasse a sua alma. Irmãos, o refrigério da alma só quem tem é quem busca o Senhor. Quem sente esse refrigério, quem está na presença do Senhor, é quem está no altar do Senhor, é quem tem comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Esse sim, ele sente esse refrigério. Porque quando nós passamos pela luta, pelas provas, nós vamos aos pés do Senhor, nós vamos clamar a Ele, nós vamos buscar a sua presença, e a sua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, nos momentos das lutas, das adversidades, das batalhas espirituais, das batalhas emocionais, nós temos a quem clamar, nós temos a quem buscar, nós temos aonde nos refugiar. E quando nós nos refugiamos no altar do Senhor, na presença do Senhor, nós somos agraciados com as bênçãos de Deus, nós somos agraciados com o livramento. Diferente daqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou diferente daqueles que rejeitam a palavra de Deus, que eles buscam refrigério onde não encontram, eles buscam paz onde não encontram. E ao buscar algo onde não encontra, ele só traz mais problemas para si. Ele só traz mais perturbações, mais preocupações. Eu não vou citar aqui, mas a gente vê, a gente já esteve com pessoas, ou já ouviu relatos de pessoas que buscou solução onde não tinha solução. E o fim dele foi trágico, o fim dela foi trágico. Então, irmãos, quando nós passamos por luta, por prova, nós temos que nos refugiar no Senhor, buscar o refrigério para a alma, buscar o refrigério para o nosso corpo. E quando a nossa alma está refrigerada, o nosso corpo também, ele sente esse refrigério, ele sente essa paz. E nós conseguimos andar em meio a tantos problemas, em meio a tantas adversidades, falando do amor de Deus, falando da grandeza de Deus, falando do poder de Deus. E aqui ele falou, refrigera minha alma. O mesmo Deus que refrigerou a alma dele é o mesmo Deus que traz esse refrigério para nós, porque no nosso Deus não há sombra de variação. O nosso Deus, ele não mudou a sua maneira de agir, ele não mudou a sua maneira de trabalhar a favor daqueles que o buscam, a favor daqueles que clamam, a favor daqueles que confiam, porque o próprio salmista diz, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, em todos os momentos da sua vida, da sua história, ele confiou no Senhor. E nós temos que confiar no Senhor, porque ele é o nosso pastor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que não nos desampara, ele é aquele que não nos deixa sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele buscou refrigério, ele pediu que refrigerasse a alma. Ele pediu que guiasse ele pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluias. E aqui ele disse ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, em meio àquela situação em que ele estava vivendo, ele precisava de refrigério, ele precisava de paz, ele precisava de justiça, andar na justiça. Andar na justiça e andar sobre a luz da palavra, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Andar na justiça é andar na direção do Espírito Santo de Deus, é não fazer a nossa própria vontade, é não ceder o nosso próprio ego, mas sim andar sobre a direção do Espírito Santo de Deus, o que a palavra diz naquele momento, o que a palavra diz para nós naquela situação, naquele momento. E aqui ele pediu, né? Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, irmãos, quando ele buscou esse refrigério, ele buscou paz. Quando ele buscou esse refrigério, ele buscou tranquilidade. E é o que nós precisamos buscar para nós nos dias de adversidade, nos dias das lutas, das tempestades, porque as tempestades surgem, as lutas surgem. Até porque o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. Então quem está neste mundo, irmão, passa por aflição, passa por momento difícil, por momento de turbulência. Muitos passam pelo vale da sombra da morte. Tem situações que parece que não vai ter solução, que não vai ter jeito. Mas o nosso Deus, ele está ali conosco, nos guiando, desde que nós nos apresentamos a ele, desde que nós confiamos na intervenção dele. Então nós temos que aprender com o salmista, buscar esse refrigério, buscar essa paz, buscar essa justiça.
Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha a confiança dele. Naquele vale de, quem sabe, de solidão, naquele vale de tristeza, naquele vale de angústia, você tem que ter essa certeza que o Espírito Santo de Deus está contigo, o Espírito Santo de Deus está conosco. Porque a sua palavra nos garante, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, no vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra. Mas nós temos que ter comunhão com o nosso Deus. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter, né, intimidade com o Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele buscava essa intimidade. Nós vemos no Salmo de número 51 a intimidade que ele tinha com Deus. E nós temos que ter essa intimidade com Deus. Nós temos que buscar essa intimidade com Deus. É o momento de nós buscarmos essa intimidade, vivermos essa intimidade, porque somente o Senhor pode nos dar vitória. Somente o Senhor pode nos sustentar. Somente o Senhor pode abrir porta onde não tem. Somente Ele pode fechar porta, porque Ele tem esse poder de abrir e de fechar porta. Ele tem poder de quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros no fogo para nos dar vitória. Salmo de número 20, né? Nos diz. Glória a Deus aqui, ó, diz, ó. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quem nos levanta é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos carros no fogo, acho que é o Salmo de número 46 ou 47. Então, uns encurvam-se e caem diante dos problemas. Aquele que não tem o Senhor como seu pastor, encurva-se e cai. E não consegue levantar, porque quem levanta o homem, quem fortalece é o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui que o salmista, no Salmo de número 23, ele pediu que o Senhor o guiasse. Ele pediu que o Senhor o sustentasse. Ele estava sempre pedindo ao Senhor. Nós vemos em muitos salmos que ele pede, né? Senhor, tem misericórdia da minha alma. A minha alma tem sede de ti. Fortalece a minha alma. E é isso que nós precisamos pedir, irmão, em toda a nossa vida. E a sua palavra nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Então o Salmo de número 20 nos diz assim, ó. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Senhor é quem nos levanta, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá vitória, o Senhor é quem coloca um novo cântico em nossa boca, o cântico da vitória. Tem momento de luta, tem momento de planto, tem momento de choro, tem momento de lágrima, mas em todos eles o Senhor está cuidando de nós. Em todos esses momentos o Senhor tem cuidado de nós, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza que nesses momentos o Senhor está conosco. É nesse momento que nós temos que ter a certeza e a confiança que o Senhor está nos sustentando, está nos carregando, está nos colocando de pé, está nos mantendo de pé, está nos fortalecendo. Glória a Deus, aleluias. Tu estás comigo. O Senhor é quem está contigo, irmão. O Senhor é quem está contigo, minha irmã. O Senhor é que tem te levantado, tem te sustentado. O Senhor é que tem te dado a palavra. Aleluias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa mesa, irmão, é bênçãos para as nossas vidas. Essa mesa, irmão, é vitória. Essa mesa, irmãos, é quando o nosso adversário nos vê de pé, nos vê sorrindo, nos vê glorificando o nome do Senhor. Uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o salmista aqui, ele estava almejando viver na presença do Senhor, em meio a tudo aquilo que ele estava passando, é estar na presença do Senhor, é estar no altar do Senhor, é não abandonar a esse Deus vivo, criador e mantenedor de todas as coisas, porque o Senhor é quem nos dá vitória. E bobo aquele que deixa a presença do Senhor, bobo aquele que abandona o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Tolo é aquele que abandona o caminho por causa da luta, por causa da adversidade. Como que vai ter vitória se você abandona ao Deus poderoso, ao Deus que ouve e responde às nossas orações, ao Deus que tem sustentado, ao Deus que tem realizado milagres e maravilhas? Nós vemos, irmãos, na Sagrada Escritura, quando Daniel foi lançado naquela cova, ele foi lançado para ser morto. Ele foi lançado para verem ali, eles não queriam ver nada que restasse dele, porque aqueles leões estavam com fome. Mas olha só o que é viver na presença do Senhor. Eles foram lançados ali, mas as mãos do Senhor estavam com ele. O Senhor estava com eles ali naquela cova. O Senhor os guardou, o Senhor os protegeu, os livrou. Eles foram lançados ali para ser mortos, para serem destruídos, quem sabe até os seus ossos serem detonados. Mas o Senhor deu a eles vitória, porque eles não saíram da presença, eles não saíram do caminho. Foram oferecidos para eles banquetes, foram oferecidos para eles coisas que era para eles abandonarem a Deus e seguir a algo que desagradava a Deus, a idolatria, as feitiçarias. Mas eles não renderam, eles permaneceram fiel. E Deus foi fiel a eles, guardando eles e protegendo. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado ali naquela fornalha de fogo ardente. E a palavra de Deus, ela nos diz que nem o fio dos seus cabelos foram queimados. Olha só, irmão, o poder de Deus, a graça de Deus, com aqueles que permanecem no altar do Senhor, para aqueles que permanecem na sua presença. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o nosso Deus, ele não mudou e nele não há sombra de variação. Hoje ele age de uma forma, amanhã ele age de outra forma. Não, ele age da mesma forma. A sua palavra nos diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Nós é que temos que mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver as coisas. E a palavra de Deus, ela diz, né, negar a si mesmo. Então, a eles foram oferecidos banquetes, a eles foram feitos, né, ofertas. Eles foram encurralados, mas coube a eles decidir permanecer com Deus. E a decisão deles fez toda a diferença. Que decisão você tem tomado diante daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando? Que decisão você tomou, que decisão você pretende tomar? E eu te digo, permaneça no altar do Senhor. Porque no altar do Senhor e na presença do Senhor que nós somos vencedores, porque a sua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então eles foram lançados ali naquela cova, eles foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Glória a Deus, e Deus deu vitória. Daniel na cova dos leões, Deus deu vitória. José naquele poço, Deus deu vitória. E nós não somos diferentes. Seja na fornalha, seja no fogo ardente, seja aonde quer que você esteja, passando pelo vale, pela prova, Deus, ele está cuidando de cada um de nós. Basta nós permanecermos fiel. Basta nós buscarmos o refrigério no Senhor. Basta nós buscarmos a proteção no Senhor. Basta nós pedirmos a Ele que venha guiar os nossos passos, venha guiar a nossa vida, venha guiar os nossos pensamentos. Em muitas situações, né, vem pensamentos contrários, mas nós não podemos ceder a eles. Louvado seja o nome do Senhor. E não temer a investida, mas crer somente que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é vivo e ele tem cuidado de nós.
Amém? Fique com essa palavra. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. E vamos orar, apresentando as nossas vidas, apresentamos as nossas dificuldades, pedindo a Deus fortalecimento, graça, pedindo a Deus que nós não venhamos desanimar e que nós não venhamos nos desesperar, porque o desespero também, ele traz problemas maiores. Então, em meio às adversidades, às aflições, que o Senhor venha nos encher de paz, a nossa alma venha se encher de paz. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos pela Tua grandeza, te louvamos pela Tua fidelidade. Senhor, fica conosco hoje e para todo sempre. Senhor, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Tudo que não provém de Ti, ó Pai, de nossas vidas, venha ser repreendido, venha ser cancelado. E nós estamos aqui, Senhor, para nos encher da Tua palavra, para nos encher, Senhor, das Tuas maravilhas, para nos encher, Senhor, do Teu amor, da Tua grandeza. Senhor, cuida de nós. Cuida, meu Deus, do Teu povo. Cuida, Senhor, da Tua igreja, fortalecendo, renovando, restaurando. Meu Deus, levando o refrigério, levando a paz. Oh, Senhor Deus, em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades, cuida, meu Deus, dos Teus servos. Guiando, meu Pai, orientando, capacitando. E que nenhum, Senhor, de nós venhamos desanimar. E que nenhum de nós, Senhor, diante dos problemas, venhamos, Senhor, deixar que as aflições, meu Deus, venha tomar conta. Mas que o Senhor venha, Senhor, com refrigério. O Senhor venha, Senhor, com paz. O Senhor venha, Senhor, nos abençoar de uma forma sobrenatural. Onde nós possamos caminhar glorificando e exaltando o Teu nome, buscando a Tua face, confiando, Senhor, na Tua intervenção. E assim, Senhor, nós te pedimos, fica conosco hoje para todo sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. E manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Cuida, meu Deus, de nós. Cuida, Senhor, da nossa trajetória. Cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos abandone, não nos deixe sozinhos. E que nós venhamos sempre, sempre, ó Deus, buscar a Tua face e buscar a Tua presença. E assim, Senhor, eu te peço, e assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.